Oi, primo, tudo bem? Oi, Carla. Oi, pessoal. A proposta da live de hoje é conversar sobre as linguagens do amor, sobre as 5 linguagens do amor. Oi, Nath, tudo bem? É baseado naquele livro do Gary Chapman e foi algo que me pediram essa semana, né, quando eu deixei a linha aberta para sugestões dos temas da live. E é um assunto que eu acho muito interessante, que virou muitas chaves para mim na relação comigo mesma, nas minhas relações, nas percepções dessa dinâmica, dessas interações. Para quem não me conhece, o meu trabalho, né, eu sou terapeuta e facilitadora de autoconhecimento e o meu trabalho é voltado para melhorar a relação consigo mesma, como você se enxerga, se percebe, se trata. E algo que eu acredito é que quando a gente melhora a nossa relação, né, com nós mesmas, isso acaba refletindo, reverberando nas relações com os outros também. Oi, mãe, achei que você estava dormindo. Tô aqui na casa da minha mãe, gente. Oi, Mary, tudo bem? E para começar falando dessas linguagens, né, do amor, entendendo então que esse não é um conhecimento canalizado que eu tirei do além, ele vem de um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, como eu falei, do Gary Chapman, e tem esse livro para essas linguagens para criança, para adolescente. Eu vou trazer aqui esse entendimento, né, geral, que é desse livro principal, e trazer, né, algumas perspectivas, algumas reflexões, que é o que eu gosto de trazer no meu trabalho, outros pontos de vistas, outras maneiras de olhar para a mesma situação, porque a forma como você olha para uma situação vai determinar como você se sente, como você se posiciona diante disso. E para começar a falar sobre as linguagens do amor, entenda linguagens como um idioma mesmo, né? E toda linguagem, então, tem um emissor, tem um receptor e tem uma mensagem, né? Algo que é comunicado, algo que é passado ali. E aqui nessa linguagem, no áudio, nós estamos falando então dessa troca afetiva, dessa demonstração, de como você demonstra o amor que você sente e de como você recebe, né? Como você se sente amada, como você se sente nutrida. Porque sim, nós como seres, né, humanos, nós somos seres sociáveis e nós somos seres que nós temos essa necessidade de conexão, essa necessidade de amor. E essa linguagem, essa comunicação, como eu falei, tem um emissor, tem um receptor, e se o receptor é incapaz de ler, de entender a minha mensagem, que aqui nós estamos falando do amor, essa comunicação ela não se estabelece. Ou seja, quando eu transmito uma mensagem que ela não é compreendida, existe essa desconexão, esse ruído na comunicação. E trazendo isso para as relações, como que funciona? É aqueles casos em que tem duas pessoas que se amam, e quando eu falo duas pessoas, pode ser dentro da família, pode ser uma relação afetiva, na amizade, no trabalho, enfim. Existe amor ali dos dois lados, nas duas pessoas, mas quando essa comunicação tem ruídos e tem falhas, oi Graces, uma pessoa vai acabar se sentindo não amada. Então, por mais que exista o amor entre vocês, se vocês são incapazes de falar essa linguagem de forma que você se sinta nutrida e abastecida, eu me sinta nutrida e abastecida nessa relação, isso vai acabar acontecendo uma desconexão entre essas pessoas. Então, o amor é importante, mas ele precisa de uma base para existir. E essa base, existem vários elementos que compõem isso, né, como o limite, que eu sempre falo ali, que vai fazer com que você se sinta segura e protegida em qualquer relação que você possa transitar entre as relações. E a linguagem do amor também, né? Porque se você está numa relação em que você não se sente amada, isso vai começar a bater em algumas teclas que existem aí de rejeição, de insegurança, de abandono, né? Aquele pacote inteiro que todo mundo já sentiu em algum momento e que é super desagradável. E assim como a outra pessoa pode estar numa relação com você, mas se ela não compreende a sua linguagem, ou se você não fala a linguagem do amor dela, ela vai estar ali também com aquele tanque, né? O tanque do amor. E quando eu falo tanque, você pode imaginar o seu coração mesmo, como se fosse um tanque e o amor fosse esse líquido, né? Que vai preencher, ou esse copo, né? Que vai ser abastecido
por essa linguagem, pela forma como você vai expressar. Porque não adianta nada dentro de uma troca afetiva você ter muito amor, mas ser incapaz de demonstrar, ser incapaz de compartilhar e transbordar esse amor, certo? Então, essa é a proposta dessa live de hoje, e pode parecer algo muito distante, né? Quando eu falo de linguagem de amor, pode ser que automaticamente você traga isso para dentro de uma relação afetiva, mas todas as relações, as pessoas que nós amamos, existe essa interação. E para dar um exemplo, né, como eu sempre bato aqui nessa tecla, que o óbvio precisa ser dito, precisa ser demonstrado, e que é interessante começar a trabalhar uma desconstrução disso que as pessoas trazem, de tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. Porque quando você entra nessa dinâmica, é legal, porque você está respeitando, né, e partindo do princípio de agir a partir dos seus valores, dos seus ideais. Mas quando você fica presa somente nisso, de me relacionar com os outros como eu gostaria de que se relacionassem comigo, de tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada, você corre o risco de entrar nessa projeção e nessa idealização de se relacionar com as pessoas, mas sem enxergá-las. Eu estou me relacionando com os outros a partir da imagem que eu construo delas, ou da projeção das minhas necessidades, dos meus desejos, ou enfim, das minhas sombras nessa pessoa. Então, eu não estou me relacionando com a pessoa ali de verdade, eu estou me relacionando com o que eu criei dessa pessoa. Então, quando a gente sai disso, de tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, mas de começar a criar essas relações, essas interações, de me relacionar com as pessoas, de tratar as pessoas a partir de quem elas são, essa dinâmica do relacionamento muda. Porque daí eu não tô mais só usando os elementos e os recursos que eu tenho no meu universo interior, que são as minhas emoções, as minhas necessidades, o que eu gosto ou não, os meus desejos. E eu começo a enxergar o outro como um indivíduo com uma singularidade, com uma individualidade ali. Por mais que nós tenhamos necessidades em comum, como o amor, o pertencimento, a conexão, eu entendo que eu começo a olhar para esse ser humano como um indivíduo também, conectado, mas com essas singularidades, como eu falei. E aí, para vocês entenderem, eu quero trazer um exemplo de uma amiga minha, né? Uma amiga minha que eu já contei para vocês, uma amiga que nós éramos amigas desde os 17 anos e ela faleceu em 2010. E por que eu tô querendo dizer isso? Porque é uma amizade que já era há muito tempo. Então, nós tínhamos 15 anos de amizade. E era aquela amizade que a gente se falava todo dia, que a gente usava as roupas uma da outra, convivia, sabe aquela coisa? Que já meio que mescla as famílias e meio que vira, assim, integrante. E como eu digo pra vocês, o óbvio precisa ser dito. Então, essa amiga, ela passou por um tratamento de câncer e eu acompanhei ela desde o momento. Eu fui com ela no ginecologista. Quando ela recebeu a notícia, eu tava com ela. Quando ela foi fazer o exame, eu tava com ela. Quando ela foi pra UTI, eu fui visitá-la, porque ela foi pra outra cidade. Aqui em Sinop, quando ela tava no tratamento, eu dormia na poltrona com ela, escondida, né, no hospital. Então, eu acompanhei, eu estive ali com ela, não só nesses momentos, mas eu quero trazer ali, porque é ali que eu quero mostrar pra vocês como o óbvio precisa ser dito. E aí, essa amiga, ela foi transferida pra Goiânia, pra continuar o tratamento dela lá. E ela terminou o tratamento, não sei se vocês já acompanharam alguém ou não que tem câncer. E aí, quando termina o tratamento, você faz um exame chamado PET scan, que é para verificar se existe o câncer em alguma parte do corpo, se foi curado e tudo mais. E ela estava crente que ela seria curada, né? Tanto que ela preparou um bolo, ela tinha feito um texto que ela divulgaria nas redes sociais e tal. E quando ela fez esse exame, ela descobriu que o câncer tinha voltado, que ela não tinha sido curada. E aí ela me ligou, né, pra contar isso. E aí eu lembro que nessa ligação, ela falou assim, olha, Laura, o câncer voltou, eu vou tentar, né, eu tenho que melhorar a minha imunidade pra fazer um transplante de medula, alguma coisa assim, era alguma coisa da medula, não lembro certinho. E se não der certo isso, não tem mais cura, ou seja, eu vou morrer, né, que foi o que aconteceu. E aí eu lembro que, sim, ela conversando comigo nessa ligação, eu lembro que até ela falou, nossa, se você souber que eu vou morrer, né, porque eu tenho essa intuição, essa conexão, né, que às vezes eu recebo alguns recados,
você me fala e tudo mais, rolou aquelas conversas. Em algum momento nessa ligação, ela falou, eu tô com muito medo. E eu lembro que foi só isso que foi necessário pra mim. Ela falou, eu tô com medo. Eu falei, pô, não tem nem como eu saber o que ela tá passando, porque isso é muito distante de uma realidade que eu vivo, ou que eu já vivi, graças a Deus. Mas quando ela falou isso, eu falei, cara, ela é minha amiga, ela tá com medo, eu vou me organizar pra ir ficar com ela, né? A minha linguagem do amor é tempo de qualidade, eu sempre falo com vocês aqui. Para uma pessoa que a linguagem do amor é tempo de qualidade, o que importa é passar tempo junto com a pessoa, com presença, com conexão. Então, quando ela me falou isso, eu morava aqui em Sinop, que é onde eu estou aqui passeando hoje, e eu tinha um espaço chamado Morada Florescer, onde eu fazia as vivências com as mulheres, eu dava aula de yoga. Então, quando ela me falou isso, eu falei, cara, minha amiga vai passar por um processo muito difícil, né, pra ela ali, ela precisa de apoio e tudo mais. Eu desmarquei todas as minhas aulas, cheguei para meus alunos, comuniquei, gente, tô indo viajar, vou ficar com a minha amiga, ela vai passar por um processo e eu não sei quando eu volto. Eu vou e vou ficar lá. Então, cancelei todas as minhas atividades. Imagina, eu sou autônoma, se eu não trabalho, eu não recebo, né? E fui. Saí daqui, comprei uma passagem e fui lá ficar com ela. E o que acontece? Nós tínhamos 15 anos de amizade. Eu abri a mão das minhas coisas para acompanhá-la nessa jornada. Essa era a minha forma de dizer, você é importante, eu te amo. Só que a linguagem dela era outra. A linguagem da Mariana era palavras de afirmação, vou falar aqui para vocês. Então, em nenhum momento, isso que eu fiz para ela, ela entendeu que eu estava demonstrando o meu amor. Eu não sei de que forma ela entendeu. Então, quando eu estava ali pegando um avião para ir para Goiânia para encontrá-la, eu peguei e fiz um texto, né? Até tá arquivado aqui, não tá mais ali no meu feed, mas eu fiz um texto, né? E aí eu falava sobre amizade, porque nós éramos muito diferentes, muito, não tinha nada em comum, né? Nada, sabe? Ela até brincava, assim, que nem o sabor, por exemplo, se ela gostasse de doce, eu gostava de salgado, a gente não batia em nada. E as pessoas sempre falavam da nossa amizade, gente. E aí, nesse texto eu dizia, assim, isso é sobre a amizade, ou as relações como um canteiro, que você tem que cuidar. Se você quer ter flores, você precisa cuidar desse jardim, você precisa regar. Se você gosta de sombras, de árvores e tudo mais, tem esse trabalho, você precisa parar, você precisa limpar. Então, dessa manutenção que se requer e do respeito com as diferenças para que as relações possam existir. Então, eu fiz um texto falando disso, mas assim, falando voltado para nossa amizade. Um texto de Instagram. Enfim, quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa conectada com redes sociais. Eu uso isso aqui para o meu trabalho, mas não é algo, né? Tanto que quando eu abri as redes sociais, antes de começar a trabalhar com isso, os meus amigos me mandaram mensagem, tá tudo bem, o que aconteceu que você veio parar aqui, entende? Porque não é uma coisa minha, né? Então eu fiz aquele texto ali, postei, nem lembro o que era, se era uma foto nossa ou não, e coloquei. Quando eu cheguei lá para visitá-la, ela estava internada, ela estava muito emocionada, e ela disse para mim, olha só, um post no Instagram. E ela pegou e falou assim, nossa, eu li o seu texto, eu fiquei muito emocionada. Ela falou assim, agora eu percebi quanto você gosta de mim. E eu falei, caramba, a gente é amiga há 15 anos, eu me desdobrei, eu tô aqui pra estar do seu lado, e você foi perceber que eu te amo por causa de um texto de Instagram? Então, por que eu tô querendo dizer isso? Porque se eu não comunico na linguagem do outro, o tanque de amor dessa pessoa não é preenchido, não é abastecido. E é por isso que eu acho interessante, né? Nunca nem imaginei que vocês quisessem que eu falasse sobre esse tema, porque, enfim, às vezes quando a gente exercita muito uma coisa, né? O básico acaba passando despercebido, mas é importante realmente falar desse tema. Por quê? Porque se você não está falando a linguagem de amor, né? Se você não está demonstrando o seu amor na linguagem que a pessoa com quem você se relaciona se sente amada, vai gerar essa desconexão, que o tanquinho de amor dela vai ficar vazio. E por mais que você esteja ali diariamente, constantemente demonstrando da sua forma, se não é a forma como ela se sente amada, ela não se sente abastecida. E a mesma coisa você nas suas relações. De repente, as pessoas que estão ali no seu convívio, com quem você se relaciona, a sua família, os seus amigos, enfim, o homem ou a mulher que está, né, ao seu lado, está diariamente demonstrando da forma dele ou dela, e você não está se sentindo preenchida, você não está se sentindo nutrida, porque você não está conseguindo identificar a maneira como essa pessoa está demonstrando que te ama. E isso é um ajuste de treinar essa lente, como eu falo, quando você muda
a forma como você enxerga, a forma como você olha para uma situação, isso também modifica, é uma chave que você vira e modifica a forma como você se sente em relação a isso. E em relação a isso, nesse caso, é em relação à pessoa com quem você se relaciona ali, nessa troca, nessa dinâmica. Pausa. Gente, eu tô com alergia aqui. E tá me dando um pouco falta de ar. Então, a linguagem, então, veja como um idioma, né? Porque eu posso falar um idioma e você outro, mas se eu uso uma mímica, se eu aponto e você entende, a comunicação aconteceu. Agora, quando existem todos esses recursos e a mensagem que eu quero passar não chega até você, essa comunicação é falha, né? Então, as 5 linguagens de amor, como eu falei do Gary Chapman, elas são palavras de afirmação, tempos de qualidade, presentes, atos de serviços e toque físico, tá? Então são essas 5 linguagens, eu vou falar um pouco sobre cada uma aqui. Deixa eu só olhar que horas são, porque na live passada deu 1 hora e cortou aqui. Uma coisa interessante de falar é que geralmente nós temos mais de uma linguagem, nós temos 2 principais, mas eu acho que todo mundo passa um pouco por cada uma delas, e é importante você entender cada uma delas, para que você possa fazer então essa percepção, essa identificação de que forma as pessoas estão demonstrando o amor delas para você, para que você comece então a criar essa conexão e esse reconhecimento. E por que eu tô falando isso? Então, diante de todas que eu trouxe aqui, tenta identificar qual é a mais forte para você, qual é a secundária e qual é que faz menos sentido, tá? Por quê? Porque é importante você comunicar. É muito legal, o óbvio precisa ser dito. Isso significa o quê? Que quando você abre mão dessa necessidade de que as pessoas adivinhem as coisas sobre você, de que as pessoas tenham uma bola de cristal e tá óbvio, sabe assim, tá óbvio não. Só tá óbvio quando você verbaliza com clareza. Começa a fazer isso, que vai ajudar muito, vai facilitar muito nas suas trocas, nas suas relações, na forma como você se sente. Porque sempre que você entra nisso de que fazer carão, começar a evitar a pessoa, ficar mal-humorada, achando que isso tá óbvio que você tá comunicando, isso cria uma desconexão enorme entre você e a outra pessoa. E isso cria uma insatisfação também dentro de você, porque você tá esperando receber algo que você não tem clareza muitas vezes. E aí você entra nessa postura de esperar do outro algo que não foi pedido, algo que não foi comunicado, algo que em nenhum momento você se posicionou. Então, quando você começa a exercitar esse olhar de que ninguém tem bola de cristal e que as pessoas só vão saber sobre mim aquilo que eu comunicar, isso vai facilitar muito essas dinâmicas do que você aceita, do que você quer, do que você precisa, esses pedidos também. E por que eu tô falando isso então, trazendo para as linguagens do amor? Porque quando você entende, oi ursinha, quando você se sente o que você precisa e como você gosta, você pode falar isso, né? Como em toda live eu falo para vocês, para mim é importante tempo de qualidade. Quer dizer que as pessoas vão me amar ou vão estar comigo me dando tempo de qualidade? Não necessariamente, mas elas vão saber. Aí se alguém quiser demonstrar o amor na minha linguagem, já vai estar claro. É a mesma coisa das coisas que eu não gosto. Gente, eu não gosto de me sentir cobrada. Quantas vezes eu já falei isso aqui pra vocês? Gente aqui que nem me conhece. Então as coisas não precisam ser só, sabe? Daquela forma de conflito ou de impondo, goela abaixo. É numa comunicação. Assim como você fala pra que time você torce, pra quem você vota ou não, que filme que você gosta de assistir, você também comunica coisas sobre você. Olha, gente, eu me sinto bem, eu me sinto feliz. Uma coisa que eu sempre falo aqui na live, gente, pra mim é muito importante, eu me sinto muito apoiado quando vocês compartilham a live com as pessoas que precisam. Isso, eu sinto que o meu trabalho tá sendo válido, que tá valendo a pena, que isso tá sendo uma contribuição. Então, assim como você comunica coisas cotidianas, eu gosto de comer o feijão por cima do arroz, o feijão por baixo, por cima, sem feijão, você comunica essas questões também que falam do seu universo interior, da forma como você se sente conectada, da forma como você se sente amada, segura, protegida. E os outros vão respeitar isso ou não, vai depender daí do teu posicionamento. Elas vão te dar isso ou não, entendendo que cada um é livre, né, para atender ou não os seus pedidos e que não é uma obrigação, mas que facilita quando eu já tenho essa informação sobre os outros.
Então, a primeira, que eu acho que é a menos para mim, é palavras de afirmação. Então, as pessoas que elas se sentem amadas e que elas demonstram amor com palavras de afirmação, como o próprio nome já diz, palavras. Então, é quando elas, esse reconhecimento verbal. Então, seja dito ou seja escrito. E aí pode ser, então, quando você fala. Lembra que eu falei que a minha amiga era palavra de afirmação? Então, quando ela leu meu texto no Instagram, ela falou, caramba, você me ama, né? Por quê? Porque isso está sendo dito, está trazendo através esse amor. Então, imagina que aqui tem esse tanquinho, no seu coração tem esse tanquinho, e é como se fosse uma fábrica, que quando ele sai de você, ele vai sair de alguma maneira, tá? Então, palavras de afirmação, ele vai sair em forma de verbalização, de reconhecimento verbal, seja escrito ou seja falado, deste amor. Então, quando você elogia, então observa como as pessoas agem. Lembra que eu falei? A maioria das pessoas parte desse princípio, que vou tratar como eu gostaria de ser tratado. Eu vou fazer aquilo que eu gostaria que fizessem pra mim. E aí que gera até essa frustração, né? Porque ela tá fazendo algo que ela tá esperando receber. Então, observa como as pessoas estão se comportando, como as pessoas te tratam, para que você reconheça de que forma que ela faz essa leitura, sabe? Igual a leitura que a gente faz para pagar Pix ali no QR Code, né? É a mesma coisa. Dessa forma que ela vai entender, caramba, isso é amor, detectei, vai assinar ali o alarme. Então, são pessoas que gostam e que usam essa linguagem para demonstrar o amor através de elogios. Então, elogiar, ser elogiada, com frases, com palavras positivas, com mensagens de apoio. Oi, Vanessa! Com elogiar a aparência, elogiar a atitude, o comportamento, as habilidades dessa pessoa. Então, sempre que vier isso, através desse reconhecimento verbal, essa pessoa vai se sentir amada. É dessa forma que o tanquinho dela começa a encher ali e se abastecer. Um agradecimento por algo que foi feito, por algo que essa pessoa incentivar, apoiar e essa coisa de dizer que é capaz. Então, tá clara essa linguagem? Como eu falei, todo mundo gosta, tá, gente? São linguagens do amor. Então, falando de amor é sempre gostoso, mas tem que ver aquilo que você se sente. Nossa, cara, quando eu recebo isso, quando acontece isso, eu me sinto super bem, né? Então, assim, pra mim, apoio é algo muito importante, apoio, mas palavras de afirmação não é uma linguagem minha. Então, a pessoa pode falar, é gostoso e tal, mas se ela não falar, eu vou captar de outras maneiras também. Então, observa como é isso pra você, tá? A segunda linguagem é o tempo de qualidade, que eu sempre insisto aqui, que é a minha linguagem principal. Então, passar tempo junto, estar presente, mas é um passar tempo com qualidade, com presença, com conexão. E é algo até que eu odeio, quando alguém tá passando um tempo comigo e a pessoa tá no celular, né? Quando a pessoa tá no celular, ela não tá em nenhum lugar, ela não tá aqui, não tem lá. Você se dividiu e você não tá inteiro em nenhum lugar. Então, tempo de qualidade é quando você tá presente ali, quando você tá conectado com a pessoa, passar um tempo conectado. Então, as pessoas que têm essa linguagem de amor, elas gostam de receber atenção, elas gostam de estar acompanhadas, estar presente, prestar atenção durante a conversa, tá ali inteiro, prestando atenção na conversa, sair junto, assistir filmes juntos, sair para jantar, experimentar algo novo, não importa o que você faça. Essa presença, o tempo de qualidade está ligado com a presença durante qualquer coisa que você estiver fazendo. Eu lembro que eu trabalhei um tempo num processo do Sebrae e tinha muito treinamento em Cuiabá, assim, né? Por mais que eu trabalhasse aqui em Sinop, tinha muito treinamento em Cuiabá. E eu lembro que o Sebrae gosta muito de reunião, de dinâmicas, de interações. E eu lembro que em uma das dinâmicas, enfim, com todas as pessoas do Mato Grosso, era uma troca assim que o gestor perguntava, a gente tinha que escolher alguém da sala e dizer, né, se você fosse viajar, você tinha que escolher uma pessoa que estava ali no ambiente e dizer por que você escolheria essa pessoa. E um meu amigo, né, que também trabalhava ali comigo, ele me escolheu e provavelmente a linguagem dele também é tempo de qualidade, porque quando ele me escolheu, a justificativa dele era porque eu me divirto com a Laura. Eu me divirto com a Laura, mesmo se a gente estiver sentado fazendo nada no meio-fio. E quando ele falou isso, eu identifiquei, o tempo dele é tempo de qualidade. Por quê? Porque para ele é estar junto que faz sentido. Porque sentado no meio-fio não vai fazer nada. Mas essa foi a justificativa dele e é algo que para mim também faz muito sentido. Por meus pais não terem verbalizado o amor deles,
estou tendo que refazer a nossa relação, tipo backwards, para enxergar o eu te amo em cada uma de suas ações que não apareceu ali, né? O restante. Mas é isso, né? A pessoa, às vezes, lógico, né? É diferente, né? As relações antigamente, que nem quem mandou essa mensagem é minha mãe, então ela tá falando dos meus avós. E antigamente era diferente mesmo, né? A forma como os pais e os filhos se relacionavam e a forma como cada um consegue também expressar o amor. Mas é isso, né? De voltar, é isso que ela tá falando, como eles não expressavam, de voltar e agora ler esses cuidados, essas sutilezas, né? Essa demonstração afetiva nos gestos, nos atos, no que está além das palavras, né? E é engraçado, mãe, porque eu tava aqui fazendo, né? E eu gosto muito de observar as pessoas, né? E enquanto eu tava fazendo aqui, eu fiquei pensando nisso. Falei, gente, qual que será que é a linguagem da minha mãe? Eu fiquei pensando nisso, né? Falei, nossa, qual será que é a linguagem da minha mãe? Porque eu não sei se é a minha mãe, mas eu acho que é uma coisa assim, deve ser uma coisa forte em mães, que mãe faz um pouquinho de cada coisa, né? De estar presente, tempo de qualidade, de palavra de afirmação. Então vai se desdobrando e transbordando. Enfim, eu nem soube identificar qual que é a sua quando eu tava fazendo aqui. A próxima, então, atos de serviço. Atos de serviço é minha irmã Márcia pura, sabe assim? Porque a pessoa do ato de serviço, elas gostam de fazer coisas pelos outros e elas também se sentem amadas quando elas gostam de ser ajudadas, entendeu? Lembra que eu falei, gente, observa como as pessoas demonstram amor pra você, porque é a forma como elas esperam também receber, provavelmente, tá? Então, quando você identificar, você pode, então, começar a demonstrar a partir disso que você está percebendo, que é como a pessoa se movimenta para fazer algo na sua direção. Então, atos de serviço é servir a pessoa, né? Então, para essas pessoas, elas partem desse princípio que uma ação vale mais do que 1000 palavras. Então, não olhe o que elas estão dizendo, olha o que elas estão fazendo por você, como elas estão servindo. Então, isso é muito forte, e eu amo estar cercada por essas pessoas que gostam de cozinhar. Quem gosta de cozinhar, elas gostam de demonstrar o amor delas assim, fazendo um bolo, fazendo um almoço, um chá. Então, assim, são aquelas pessoas que fazem aquele banquete e você vê que às vezes elas nem comem, elas fazem para alguém comer. E eu amo essas pessoas e eu sempre tô cercada por elas, porque eu não gosto de cozinhar e eu amo ser convidada para comer, né? Então, elas gostam de ajudar e receber ajudas nas tarefas, nos trabalhos. E aí, como que você pode demonstrar o amor para essa pessoa e observar quando alguém está demonstrando amor para você, tá? Lembrando que é uma via de duas mãos. Não é só sobre você, mas também como você pode melhorar a qualidade do seu amor, a qualidade das suas relações, a qualidade dessas trocas das pessoas que você ama, né? Então, fazer um almoço, limpar a casa, lavar os pratos, ajudar em algum projeto, em algum trabalho que essa pessoa esteja fazendo. Então, como eu falei, a minha irmã, nós somos em 7 filhos, aqui é uma galera. Minha mãe não teve preguiça de fazer filho não, né, mãe? E aí nós somos muito diferentes, né? E a minha irmã, então, é a terceira, Márcia, e ela gosta muito de cozinhar, e ela cozinha, assim, maravilhosamente bem. E aí eu já tinha comentado pra ela, falei, nossa, eu tô com muita vontade de comer bolinho de chuva. E é algo que faz um século, né? Comentei antes de ontem com ela. E faz um século que eu não como bolinho de chuva. E eu não cozinho muito bem. E eu moro sozinha. Enfim, você fritar um bolinho vai dar, né, uma função, aquele tanto de óleo que eu não vou usar depois. E aí ontem ela veio aqui na casa da minha mãe à tarde. E ela já começou a mexer nos ingredientes. Ela é bem agilizada assim. E ela fez bolinho de chuva. Então assim, ela não precisou falar o tempo inteiro eu te amo. Quando ela pega e vai pra cozinha fazer algo que eu tô com vontade, eu já entendo que ela tá fazendo aquilo pra me deixar feliz. Então, é da mesma maneira, né? Eu não cozinho, mas quando eu quero demonstrar o meu amor pra ela, ela tá fazendo ali, eu tô fazendo acompanhando ela, porque ela faz super bem, eu nem tenho nada pra fazer ali pra ajudar, né? No sentido de, fico ali com ela na cozinha, fico conversando, fico fazendo a companhia, e é assim que as trocas vão indo, entendendo que as relações, tirando pai e mãe, né, que essa troca é diferente à medida, as relações, elas são 50%. Então, como que tá o teu 50% nas relações, né? E a próxima, então, a próxima linguagem são presentes. Presentes, né? Então, são pessoas que gostam de presentear e de receber presentes. Como eu falei, é gostoso receber presente.
Mas para você identificar se essa é a sua linguagem, é você entender o quanto você se sente amado, o quanto isso é importante para você, tá? Então, observa isso. Então, por exemplo, tá mais ligado, gente, com o presente, com uma marca simbólica, uma marca concreta, de que a outra pessoa se lembrou delas. Por isso que elas se sentem amadas e é dessa maneira que elas demonstram também. Então, por exemplo, como eu falei, eu tô aqui em Sinop e quando eu tô aqui eu vou encontrando alguns amigos. E semana passada, que dia é hoje? Terça, né? Semana passada eu saí para encontrar com uma amiga e nós fomos tomar um café. E daí quando ela desceu do carro, ela falou, olha, eu trouxe isso aqui para você. E ela me deu 2 necessaire. Eu amo necessaire. Mas não é pela necessaire. Quando eu recebi esse presente lindo, né, agradeci. Depois fui na casa dessa mesma irmã da Márcia e chega lá e eu mostrei pra ela, falei, olha o que eu ganhei. E aí quando eu mostrei pra minha irmã, ela pensou a mesma coisa que eu pensei. Ela falou, nossa, que legal, ela estava viajando e ela se lembrou de você lá na viagem, entende? Então, é o marco simbólico, o gesto, é a representação, o significado que existe esse presente. Não é o presente em si. Para quem tem essa linguagem do amor, não é uma linguagem forte minha, por mais que eu ame ganhar presente. Se você dá uma caneta, mas contextualizado, olha, eu lembrei dessa caneta porque eu sei que você gosta de escrever e as coisas que você escreve são muito inspiradoras, então, enfim, quando tem um contexto, quando tem um significado, como eu falei, um marco simbólico ali, isso tem um significado, uma representação muito grande para essas pessoas. Então, quando ela me deu essa necessaire, eu falei, cara, ela estava viajando com a família dela, com o marido, com os filhos, lá no Nordeste, lembrou de mim durante uma viagem dessa. Então, é o significado que existe por trás dessas atitudes. Então, se você quer, né, até comentei com a minha mãe aqui, a minha irmã abriu um escritório, ela é advogada, ainda falei pra minha mãe hoje, né, nós vamos lá visitar, falei, vamos comprar uma flor para levar para ela, né, porque a minha irmã, ela dá presente para todo mundo, então, essa é a forma que ela tem de demonstrar o amor dela e é a forma como ela se sente amada também. Então, a pessoa que tem a linguagem do amor dos presentes, ela valoriza ser lembrada e por isso, certo? Então, é muito fácil de identificar essa linguagem, né? Porque são pessoas que geralmente presenteiam outras pessoas fora de datas comemorativas, né? E a próxima linguagem, né, a 5ª linguagem, é o toque físico. Então, pessoas que gostam de contato humano, de tocar e serem tocados. E, surpreendentemente, essa é a minha 2ª linguagem. Só que é muito importante falar sobre isso, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto que as pessoas me toquem. Por exemplo, eu tenho a minha irmã mais velha, o toque dela também é esse. E ela gosta de ficar esfregando, assim. E eu tenho pavor disso. Eu não gosto que fique pegando em mim e se abraçando. Eu gosto de contato físico. Esse é a 2ª linguagem minha. Mas eu gosto de massagem. Eu gosto de cafuné. Eu gosto de carinho. Eu não gosto que as pessoas fiquem me pegando. Eu não gosto que as pessoas fiquem esfregando no meu braço. Então, existem maneiras também. E eu quero falar sobre isso, né? Então, o toque físico, como o nome já diz, são pessoas que gostam. É a minha 1ª linguagem, essa é a minha 2ª. Eu adoro contato físico, mas como eu falei, não é qualquer toque físico e eu quero contar sobre isso, sobre como isso muda da infância e adolescente na fase adulta, tá? Então, gostam de tocar e serem tocados. É dessa maneira como elas demonstram amor. E eu tenho a síndrome da mão inquieta, né? Às vezes as pessoas até acham, você tá entediada? Porque qualquer coisa que eu pego assim, ó, eu vou mexendo, e mexo no cabelo, e mexo na minha mão. Eu gosto, tem essa coisa com a mão. Então, eu gosto de tocar, né? Então, são pessoas que valorizam o contato físico com as pessoas que elas gostam, né? Eu não gosto de estranhos, desconhecidos me tocando, são pessoas que eu gosto. Elas gostam de abraçar, de beijar, de carinho, de massagem, de andar de mãos dadas, de cafuné. O sexo também entra na linguagem do amor. Então, é dessa maneira como elas se sentem abastecidas, tá? Só que o que eu queria dizer aqui, quando você tem, então, geralmente 2 principais, identifica aí dentro do que eu falei quais são as suas principais. E dentro dessas principais, isso não vai mudar ao longo dos anos. Então, observa a criança, né? A criança, ela é muito autêntica, quando não é excessivamente reprimida, né? Ela é muito autêntica e muito espontânea. Então, você vai conseguir perceber na linguagem daquela criança como ela se sente amada. Então, vamos pegar aqui para você entender como isso muda ao longo, principalmente para as mães. Eu tenho muitas mães aqui, né? Converso com muitas mães. E elas acabam gerando uma desconexão, um afastamento, e o adolescente, ele acaba, principalmente quando sai da infância e vai para a adolescência,
Pode acontecer do seu filho adolescente deixar de se sentir amado pelos pais por conta dessa interrupção na forma de demonstração da linguagem dele. Então vamos pegar o contato físico, porque, cara, bebê é uma coisa muito irresistível, né? Pegar um nenenzinho, dá vontade de morder, de cheirar, de abraçar, de beijar, de esmagar. O neném dá essa vontade na gente, né? Em mim, pelo menos, dá. E o que acontece? Quando a criança ela é pequena, até certo ponto, ela está aberta. Nem tanto com o desconhecido, mas com as pessoas da família, ela está aberta a dar e receber beijinho, abraço, a ficar no colo, a carinho, cafuné. Aquela coisa, aquele dengo, né? E o que acontece? Quando a criança vai crescendo, às vezes você quer abraçar, você quer tratar essa criança da mesma maneira, principalmente os pais, que você tratava quando ela era uma criancinha, né? Então, assim, quando começa lá nos 10 em diante, 11 em diante, ela não quer mais que você a beije na bochecha, que você abrace como você abraçava, não quer mais que você chame da forma como você chamava. Isso causa uma irritação, né? Então, principalmente, entra nessa fase de adolescente, o toque irrita. A forma como você tocava de uma maneira infantilizado irrita. Por quê? Porque na adolescência é o momento em que a criança, né, enfim, o indivíduo ali, a pessoa ela tá buscando a identidade dela, a construção da identidade, e começa esse processo de individualização. Então é um momento em que tudo que remete àquele clã, àquela tribo, ela quer sair desse contexto, vamos dizer assim, e buscar o que é dela, porque isso aqui é da minha família, isso aqui é o meu clã, a identidade do meu clã. Qual é o meu? Então é o momento que ela prefere estar com os amigos do que estar com a família. É o momento em que o adolescente quer ficar sozinho no quarto, não quer interagir. Então, assim, ele acha um saco fazer coisas de família, porque ele tá no momento de querer se descobrir, querer entender, e é isso mesmo, de explorar quem sou eu, o que me define, qual que é a minha identidade, o que é meu aqui. E nisso ele rejeita o que vem da família. Então ele já está nesse processo de buscar a identidade dele, essa identificação, né, com essas características dele. E aí quando você começa a tratar essa criança da forma como você tratava antigamente, ele gostava, ele fica irritado, porque ele entende que você está infantilizando, e agora ele não quer mais ser uma criança, agora está no momento de se descobrir. E o que acontece? Quando você toca, por exemplo, o adolescente, vamos falar do toque físico, que é o que mais acontece assim na adolescência, essa ruptura. Então vamos supor que sempre você abraçava e dava um beijinho no seu filho na hora do almoço. E aí chega uma hora que ele começa a ficar irritado, ele te afasta, ele te empurra, ele fica mal-humorado, ele te xinga, enfim, vai reagir. E o que você entende, né? Você vai falar, poxa, meu filho não quer mais que eu toque. E você para, você interrompe isso. E o teu filho, que a linguagem do amor dele é o toque físico, o que ele vai falar? A minha mãe não me ama mais, o meu pai não me ama mais. Por quê? Porque se eu me sinto amada com toque físico e isso for interrompido, o meu tanque começa a ficar vazio. Ele não tá mais sendo enchido, ele não tá sendo mais preenchido. Entende? Porque a linguagem do amor dessa criança para esse adolescente não mudou. O que vai mudar é como isso acontece. Então, o que fazer? Entender, como eu falei, que você tocar o teu filho da mesma maneira como criança, isso ele vai fazer se sentir infantilizado. Então, agora você tem que entender o que é aceito nessa nova fase da adolescência, tá? Então, por exemplo, pode ser que aquele abraço e o beijinho que você dava quando ele chegava da escola seja um porre para esse adolescente. Mas ele ainda precisa do contato. Então, de repente, ele aceita, sabe? Quando toca aqui, um negocinho, tapinha nas costas. Você vai ter que ver a dinâmica desse adolescente, o que é aceito nessa fase. Mas ainda assim, continuar esse estímulo. Então, por exemplo, chegar da escola e fazer massagem nos pés. Pode ser que esse adolescente aceite. Entende? Já um cafuné na cabeça pode ser que ele ache ainda infantil e rejeite. Mas é importante entender qual era a linguagem, né? Como eu tô falando com as mães, qual era a linguagem que os meus filhos se sentiam amados, e criança geralmente pede, criança não tem muito dessa inibição, né? Se quer colo, pede, se quer beijo, pede, se quer isso, pede, a criança tem essa facilidade em pedir. Então, tenta se lembrar de como que o teu filho ou tua filha se sentia amado, para que você possa adaptar isso na fase que ele tá. E observa você também, né? Como é que você se sente amado,
e comunica isso. E comunica isso, você pode até comunicar numa forma de pedido, né? Falando ali, né, do ato de serviço, por exemplo, a minha irmã, como eu falei, é do ato de serviço, eu vou sair da live, vou na casa dela, e eu gosto de conforto, gente. Pra mim, o conforto no que eu visto é o número 1. E eu coloquei essa blusa e eu percebi que ela começou a abrir aqui, né? No meio do meu peito ela começou a abrir. Isso me incomoda, porque eu tenho que ficar, tipo, eu tô aqui na live, eu tenho que ficar olhando o tempo inteiro se meu peito tá aparecendo, se não tá e tal. E antes de vir aqui, eu já liguei pra ela e falei, olha, eu vou aí depois, eu tô com uma blusa, eu filmei pra ela, tá me incomodando, você pode arrumar pra mim? Ela vai arrumar pra mim, entende? Então, assim, quando você entende a linguagem do outro, você pode pedir. E como eu falei, você pede, não quer dizer que a pessoa vai aceitar ou não, não quer dizer que ela vai te dar ou não, tá? Mas ter essa clareza e comunicar facilita muito as coisas. Só que o que acontece? Mesmo tendo a clareza disso, e agora vocês vão começar a exercitar em qualquer relação que vocês tiverem, em qualquer lugar que vocês forem, o que a pessoa está usando ali para demonstrar o amor dela, qual que é a linguagem, como que ela está se expressando. E, mãe, você tá aqui na live ainda? Eu lembro que antes de saber disso, eu lembro de um dia minha mãe contando ainda sobre a relação com meu pai, né? Meu pai já falecido, e ela dizendo assim que minha mãe gosta muito de doce de abóbora, e que todas as vezes que meu pai ia para algum lugar que tinha doce de abóbora, ele trazia para ela. Então, essa era a forma dele se expressar, e ela conseguiu reconhecer isso. E é isso que eu vou sugerir que vocês comecem a treinar, de observar nas pessoas que estão aí nas trocas de vocês, de observar como que essa pessoa, o que ela tá fazendo por mim ali, qual que é a linguagem que ela tá usando. É ato de serviço, é tempo de qualidade, é palavra de afirmação, é presente. Começa a reconhecer nas palavras, principalmente das pessoas que moram com você, e faz o teste de devolver isso na linguagem que você está identificando, sem perguntar, né? Sem perguntar para a pessoa como que ela se sente amada, sem perguntar qual dessas faz mais sentido. O pai me dava dinheiro para agradar. Dinheiro agrada todo mundo, qualquer linguagem. Então, assim, começa a exercitar isso e faz o teste de retribuir, de devolver na linguagem que a pessoa se conecta, na linguagem que nutre o amor dessa pessoa, e observa como ela se sente, qual é a expressão dela. Faz esse exercício, porque depois isso vai ficar automático, você vai conseguir reconhecer isso facilmente. E isso vai mudar no quê? Na forma como você se sente, porque por mais que não seja a sua linguagem, você vai entender a intenção do outro, o movimento do outro em direção a você, o investimento que existe das duas partes na relação. Como eu falei, a relação é 50%. 50% seu, 50% da outra pessoa. E às vezes você não está se sentindo amada porque você não está conseguindo reconhecer esse 50% que está vindo da direção das outras pessoas. E aí quando você consegue, então, identificar e observar isso no dia a dia, isso te dá a clareza também de entender se você precisa recuar e esperar a investida dessa pessoa nessa relação, ou se está na hora de você começar a investir mais na outra pessoa que está fazendo muito por você, e talvez isso esteja ficando desequilibrado, ou seja, você recebendo mais do que está dando. E nesse percurso, né, de entender que existe o amor, existe a expressão dele, também existem os bloqueios, porque às vezes você tem o amor aí dentro, você sente amor, mas existe esse bloqueio, você se sente incapaz de demonstrar, seja por travas, por medos, por barreiras que você construiu, e por medo, né? Às vezes você tem medo de demonstrar e se sentir rejeitada, de se sentir abandonada, de reviver um trauma que você já experienciou, enfim, né? Ou até uma crença, um padrão que você tem, e é só uma crença, nunca isso aconteceu de fato. Então, se você passa por isso, essa questão de, cara, eu sinto amor, mas isso está represado aqui dentro de mim, eu sinto como se o fluxo da vida, o fluxo do amor está bloqueado dentro de mim. Existe um trabalho individual que eu faço, que é um trabalho espiritual, que é feito então com os seus guias, com os seus mentores, com a sua hierarquia. Eu fico só como canal ali de liberação. É um processo chamado Ventre de Luz, é um processo de limpeza, liberação e harmonização desses medos, dessas inseguranças, do que impede você de se sentir melhor, de trazer à tona a expressão de quem você é, a expressão do seu amor, do que você veio fazer e manifestar aqui também. E é um processo individual, né? É um processo individual à distância. E se você precisa dessa ajuda hoje, você pode me mandar mensagem no direct e eu explico melhor. Também tem ali no feed falando Ventre de Luz e como que é esse processo. Certo, gente? Vou agradecer vocês
Espero que tenha sido contribuição o papo de hoje dessas linguagens do amor. Eu gosto desse tema, para mim ele foi muito significativo e virou muitas chaves nas minhas relações, na minha percepção dessas trocas e dessas interações. E vou pedir para vocês compartilharem a live, vou deixar salva ali. Compartilharem com quem você sente que vai receber a contribuição, com quem vai ser ajudado com esse tema, com o que foi falado, com o que eu trouxe aqui, tá bom? Muito obrigada, gente, e fiquem à vontade também para me mandar ali no direct sugestão de temas que você quer que eu traga, que eu fale aqui, sempre voltado em questões para melhorar a relação consigo mesmo. Um beijão, gente!